Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a nossa aula de hoje é sobre a história do Brasil. Estaremos aqui fazendo uma análise sobre a República Velha, período esse que vai de 1889 a 1930. Esse período ele é dividido em duas partes, conhecido como República da Espada e República Oligárquica. A República da Espada, ela compreende o governo provisório, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca e o governo de Floriano Peixoto, conhecido como o Marechal de Ferro. Nessa aula, estaremos delimitando ao governo provisório e a Constituição de 1891. Bem, o governo provisório, que vai de 1889 a 1891, foi o curto período de organização das instituições brasileiras após o golpe republicano. A administração ela ficou a cargo do Marechal Deodoro da Fonseca. O que ele vai fazer de início é o banimento da família real. Haverá a proclamação de um regime republicano e federativo, muito parecido com o modelo norte-americano dos Estados Unidos. Ele vai abolir o poder moderador. Ele também colocará fim no Senado, na forma de Senado vitalício, né? O senador vitalício ele vai deixar de existir. E uma coisa muito importante aqui de falar é que o Brasil republicano já vai começar herdando a dívida externa que o Brasil imperial deixou. Então, desde quando o Brasil proclamou a sua independência, que D. Pedro I teve que pagar, né? O Brasil teve que pagar pelo reconhecimento da sua independência, o Brasil começa a contrair uma dívida externa. E essa dívida externa ela vem se empurrando, e quando o Brasil ele começa como república, ele vai já herdar essa dívida, né? Isso foi o reconhecimento dos compromissos externos. O Brasil tinha dívidas, com grandes bancos ingleses. Também o Marechal Deodoro da Fonseca, no governo provisório, ele vem com a criação de símbolos republicanos e com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Por que ele vai criar símbolos e por que ele quer escrever uma Constituição? Porque ele queria se desvencilhar de todos os traços que lembrasse que o Brasil tinha sido um império. Ele vai começar com isso e ele vai começar primeiramente com a bandeira, né? Ele vai tirar a bandeira que representava o Império e vai colocar a bandeira que representa a República. Os símbolos republicanos também serão completamente diferentes. A questão da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte é porque o Brasil não poderia continuar com a antiga Constituição, que era autoritária, com o poder moderador. Por isso que o poder moderador ele foi abolido. Vamos falar aqui sobre a reforma econômica acontecida aí no governo provisório. E essa reforma econômica ela ficou conhecida como o encilhamento. Foi um apelido pejorativo, já vou explicar o porquê. Mas, professor, como que se deu essa reforma econômica? O ministro da Fazenda Rui Barbosa ele lançou um projeto econômico, projeto esse que visava o desenvolvimento industrial do Brasil. Como que esse desenvolvimento industrial se daria? Por meio de empréstimos. Você iria a um cartório, poderia abrir uma empresa, e com o documento dessa empresa, você chegaria aos bancos que tiveram total autorização para imprimir moeda sem nenhum controle, foram imprimindo dinheiro e davam empréstimos. Bastava você mostrar o documento dessa empresa. O problema é que
O cidadão lá, ele ia, abria a empresa no cartório, mas a empresa ficava somente no papel. Ele pegava o empréstimo, gastava com qualquer outra coisa, menos na questão da empresa. Então, a consequência desse projeto econômico que tentava desenvolver o Brasil por meio de empréstimos foi uma elevada inflação. Porque no momento em que os bancos estão imprimindo dinheiro sem controle, nós vamos ter muito dinheiro, muito papel moeda circulando no mercado, muita gente com dinheiro, eles vão começar a comprar. Quando nós temos muito dinheiro, o produto ele vai ficar escasso. Então o preço dele vai valorizar. Logo, se acontece uma inflação em um país, a moeda ela vai ficar desvalorizada. Porque o que vai adiantar ter muito dinheiro circulando e o preço das coisas subirem e o país ter uma inflação elevada? Não vai adiantar de nada, a moeda vai desvalorizar. E isso vai gerar um desequilíbrio nas contas externas da nação, porque a moeda brasileira vai desvalorizar em relação à moeda internacional. Senão hoje seria muito fácil, né? Vamos imprimir 1 trilhão de reais e nós vamos comprar dólares e pronto, vamos nos tornar o país mais rico do mundo. Isso não funciona assim, porque o que acontece? Quando um país ele imprime a moeda, o dinheiro, ele tem que ter o lastro. Dinheiro sem lastro, ele não vale nada. Porque, na verdade, o que é o lastro? O lastro é a riqueza equivalente que o país possui. Então, a quantidade de moeda que estiver circulando no país tem que ser equivalente à quantidade de riqueza que o país possui. Se o país ficar imprimindo dinheiro e não tiver um lastro equivalente, simplesmente, esse dinheiro ele vai desvalorizar, ele vai causar uma inflação interna e no meio internacional a moeda desse país não valerá nada. Consequência disso, aqui para o Brasil internamente, é a alta do custo de vida e também um considerável corpo de empresas fantasmas. Por quê? Porque eu pegava e montava a empresa no papel. Essa crise ela vai ser ampliada pela especulação econômica ocorrida na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. O que isso quer dizer? Esse cidadão que montou essa empresa no papel, pegou o empréstimo, gastou com qualquer outra coisa, menos na indústria, ele vai na Bolsa de Valores, ainda vai vender as ações dessa empresa. O problema é que isso vai gerar um profundo desarranjo nas estruturas econômicas brasileiras. Traduzindo, o Brasil vai passar por uma crise braba. Inclusive, depois descobriram que o próprio ministro da Fazenda, Rui Barbosa, tinha várias empresas fantasmas, né? Olha a corrupção aí, isso não é de hoje. Isso parece que está enraizado no Brasil. E o nome encilhamento foi um apelido pejorativo dado a esse plano de Rui Barbosa, comparando o universo econômico brasileiro a uma corrida hípica e suas apostas. Traduzindo, e a imprensa internacional ela vai acusar os governantes brasileiros de serem irresponsáveis. Estão tratando a economia brasileira como se fosse uma jogatina, né? Bem, vamos falar agora da Constituição de 1891. A Constituição de 1891 ela será a segunda Constituição brasileira, porém a primeira de caráter republicano, né? Ela foi promulgada, ela não foi votada. Lembre lá quando eu te falei aqui no início do governo provisório que houve uma convocação de uma Assembleia Constituinte,
ela não foi outorgada, ela não foi imposta, ela foi promulgada, ela foi votada. A Constituição, ela confirmou as ações do governo provisório. Também o Estado, ele será um Estado laico. Esqueci de escrever aí no slide, me perdoe. Haverá uma separação entre o Estado e a Igreja, fim do regime do padroado, né? Estabelecido com a Constituição Imperial de 1824. Como agora o Estado ele é laico, por consequência disso, o casamento ele terá que ser feito no civil para que o Estado o reconheça. Ou seja, você teria que ir a um cartório para se casar. Mas e se você quisesse se casar no civil? Poderia, mas para ter reconhecimento do Estado, teria que ser no civil. O modelo político implantado foi o federalismo, de caráter liberal. Esse federalismo ele dava maior autonomia aos estados, né? Uma certa autonomia. Isso se dava porque o governo federal ele tinha as leis, a lei federal, as leis federais. Porém, cada estado tinha certa liberdade para criar as suas leis estaduais, sendo que essas leis municipais ou estaduais, elas teriam que estar debaixo das leis federais. O voto aqui, ele será um voto universal. Ele veio substituindo o voto censitário. Isso já foi importante falar aqui, foi um avanço na questão da cidadania, né? Não se esqueça, falar em voto é falar de cidadania. Na Constituição de 1824 era uma cidadania limitada, mas existia, né? Pelo fato dela ser censitária, mas ela existia. Na Constituição de 1891, o voto ele será universal. Isso foi um avanço. Só que o voto ele era aberto. Isso possibilitava o controle ali nos currais eleitorais, né? Porque o voto aberto, eu estou vendo em quem você está votando e isso é muito perigoso. Isso vai proporcionar a prática do voto de cabresto que estaremos analisando mais à frente. Agora, para o Enem. Anote aí, para o Enem. Está dentro das habilidades do Enem. Presta atenção. A Constituição de 1891, apesar de ser republicana, né? República significa reis, que é coisa, públicos de todos, algo democrático. Havia nítidas limitações democráticas, apesar dela ser republicana. Por quê? O voto era universal, porém, mendigos, soldados, religiosos e analfabetos não podiam votar. Ou seja, a maioria da população não podia votar. A maioria da população era analfabeta. Então, o Enem ele pode cobrar de você assim, uma vez que mendigos, soldados, religiosos e analfabetos não podiam votar. O que isso representava? Isso representou que a Constituição de 1891 ela deixava claro nítidas limitações democráticas. Muito cuidado. Olha aí, eu te dando a dica para o Enem, né? A segunda observação que eu queria deixar claro para você aqui é a questão do voto feminino. E a questão da mulher, como foi que ficou? Preste bem atenção. A Constituição de 1891, ela não havia uma proibição clara, explícita, nem falava nada sobre o voto feminino, mas havia uma segregação política da mulher, que era visto como natural. Ou seja, a questão do patriarcalismo, né? A mulher em segundo plano, na sociedade brasileira, ela já era tão natural que sobre a questão da cidadania feminina não foi nem falado nada na primeira Constituição de caráter republicano. Gente, essa aula ela termina aqui. Não se esqueça dessas observações.
Se inscreva aí no meu canal, dá uma curtida, compartilha, faz o que você quiser. E estarei gravando outro vídeo, do qual estarei falando sobre o governo do Marechal Deodoro e de Floriano Peixoto, conhecido como o Marechal de Ferro. E, gente, grande abraço, bom estudo a todos.